Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vendramini, sou engenheiro civil e vamos começar hoje nosso curso de resistência dos materiais. Eu tive a ideia de fazer esse curso porque eu vejo que é uma das matérias mais importantes para o engenheiro e depois que a gente se forma, depois de um tempo a gente percebe que a resistência dos materiais ela está em praticamente tudo. Então acho que é importantíssimo a gente ver esse curso, rever essas aulas. Então a gente vai ver aqui hoje uma revisão da nossa estática, de alguns conceitos iniciais, e o livro que a gente vai usar é o livro Hibbeler, 7ª edição. Esse é uma foto que eu tirei do meu livro, tá? Mas cada um pode comprar o teu. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ter o livro físico, que eu acho que é importante também. Então a gente vai começar hoje vendo os conceitos de tensão, de como a gente viu lá em isostática algumas coisas. Então, introdução. Primeiro de tudo, o que é a resistência dos materiais? É um ramo da mecânica que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior do corpo. Ora, Leonardo, como assim? Ficou um pouco difícil de entender, mas vamos imaginar então uma viga de concreto e ela está sujeita a um carregamento, que pode ser, por exemplo, uma parede de alvenaria que está em cima dessa viga. Essa parede de alvenaria ela é uma carga externa, concorda? Que está sendo aplicada nessa viga. Quando essa carga externa ela é aplicada na viga, todas essas partículas aqui de concreto, elas sofrem muitas forças em seu interior. E a gente vai estudar, né, ao longo desse curso, basicamente, como se comportam essas forças, como a gente faz os diagramas, como a gente pode calcular se esse material ele aguenta, né, ou não essa força, as cargas de ruptura, a deformação, a elasticidade do material. Então esse curso vai ser um curso bem completo, onde a gente vai conhecer, né, realmente essas forças internas, né, não só, né, nessa viga de concreto do nosso exemplo, mas também de qualquer perfil e inclusive várias outras forças que a gente vai explicar e ver ainda nos próximos slides. Vamos então retomando, né, fazendo nossa memória relembrar algumas coisas. Então, primeiro também o desenvolvimento histórico. A gente está acompanhando o livro Hibbeler e ele trata um pouco desse ponto. E ele diz que a origem remonta ao século XVII, onde vários matemáticos fizeram ali estudos sobre a mecânica dos materiais. E ali eles resolveram vários problemas e conforme o tempo foi passando, eles resolveram vários tipos de situações e agora as situações elas exigem mais ainda. Então existem softwares no mercado que calculam, por exemplo, estruturas de concreto, estruturas metálicas, entre outras coisas. E que a engenharia da computação, né, a engenharia de software, tem um papel fundamental. Mas a gente tem muito a desenvolver ainda. E aí, hoje, a mecânica, né, a resistência dos materiais, ela é chamada de vários outros nomes também, mas significando a mesma coisa. Então, hoje ela pode ser denominada como mecânica dos corpos deformáveis, mecânica dos materiais e resistência dos materiais. Então, vamos imaginar um corpo rígido. Isso aqui só para a gente entender, começar a entender as forças que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Quando a gente coloca uma flecha assim, eu estou dizendo que isso é uma força concentrada ou uma força pontual, ou seja, uma força aplicada em um único ponto. Então eu tenho um corpo ali e ele está sujeito a essa força. Quando a gente tem várias setinhas assim, eu tenho uma força distribuída linear. Então é uma força que está, por exemplo, quilogramas por metro. É uma força distribuída ao longo desses metros. Uma força distribuída linearmente. E a força distribuída em área. Uma força, por exemplo, que existe numa laje. A pessoa vai pedir uma laje
né, o vendedor pode perguntar, mas o que você vai fazer? É um escritório, por exemplo? É uma academia? Né? Porque se for uma academia, essa laje ela tem que ter uma resistência muito maior. Vamos supor ali seus 500 quilos por metro quadrado, não sei, né? Então tem as normas onde elas exigem um carregamento, e esse carregamento, no caso das lajes, é um carregamento distribuído em área, é uma força distribuída em área. Então, por exemplo, esse corpo rígido ele está sujeito a vários tipos de forças, e essas forças elas vão gerar tensões internas. Essas forças fazem surgir outras forças como as reações, por exemplo, as reações de apoio. É claro que esse corpo, para ele estar estático, né, para ele estar parado, ele tem que ter uma reação de apoio. A gente vai entender isso nas próximas aulas, a gente vai entender melhor, mas aqui nos próximos slides a gente já vai conceituando, né, o que são as reações de apoio. Então, para entender um pouco de reações de apoio, antes a gente tem que falar de equações de equilíbrio. E é fundamental para o estudo da resistência dos materiais as equações de equilíbrio. Sem as equações de equilíbrio, para a gente ter uma noção, a gente não faz nada, a gente não consegue achar o valor de uma reação de apoio, o valor de quanto um pilar tem que resistir, o quanto aquela viga tem que resistir, né, qual é a força que ela está sofrendo e a força nos apoios, que é uma coisa principal. Então, para entender, para descobrir essas forças, essas reações de apoio, a gente faz essas equações de equilíbrio que são basicamente de duas formas. A gente faz a somatória das forças em x ou em y tem que ser igual a zero. Por que em x ou em y? Eu não coloquei aqui, mas a gente faz a gente faz as somatórias das forças em x, que é a somatória das forças horizontais, e a somatória das forças em y, que é a somatória das forças verticais. Pode parecer um pouco confuso agora, mas a gente vai ver melhor nos exemplos das próximas aulas. E a gente também pode fazer a somatória dos momentos em um ponto O. A gente chama de ponto de origem. E essa somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Ora, Leonardo, mas o que é um momento, né? Um momento ele é uma força vezes uma distância. Quando a gente pega, por exemplo, uma chave, uma, assim, e a gente põe um parafuso aqui, a gente puxa com a mão, a gente gera um momento aqui nesse parafuso. E o momento é ele exatamente essa força vezes a distância. Esse é o momento. Então a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Para o corpo ficar em equilíbrio. Se eu tenho um momento puxando para cá, um momento puxando para lá, uma força aqui, uma força ali, a resultante de tudo isso tem que ser zero para esse corpo ficar imóvel. Porque se ele tiver alguma resultante que não seja zero, se a somatória das forças ela não for zero, a gente pode lembrar de física, que esse corpo vai começar a adquirir uma aceleração, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então a gente vai ter uma aceleração, esse corpo não vai estar parado. Então, para a gente construir um edifício, uma estrutura, a gente tem que ter satisfeitas essas equações de equilíbrio. Aqui a gente pode ver que uma força distribuída ela pode ser convertida para uma força pontual, para uma força concentrada. A gente vai aprender também nos exemplos das próximas aulas, assim como uma força distribuída em área pode ser convertida para uma equivalente distribuída ou pontual também. Tá ok? Um conceito importante para o cálculo das reações de apoio também é o diagrama de corpo livre. A gente tem, por exemplo, aqui um cabo com uma haste que está formando, né, essa corda forma um ângulo θ. Se eu pegar esse ponto aqui do cabo, eu posso traçar um diagrama que tem uma força puxando, que não deixa essa haste cair. E essa força, esse vetor força aqui, ele tem um ângulo θ com a vertical.
No caso de um rolete, por exemplo, um rolete, ele é um apoio. Ele pode ser um apoio, sim. Então aqui eu tenho a reação de apoio desse rolete. Então essa barra está apoiada em um rolete. A reação de apoio no diagrama de corpo livre, eu pego só o corpo da barra. O diagrama dessa barra é apenas essa força, no caso desse quadrinho aqui. Avançando, se o meu apoio é um plano inclinado e eu tenho uma barra apoiada nele, como fica essa reação de apoio? Essa reação de apoio ela é perpendicular aqui. Então ela vai formar o ângulo θ com a vertical, para que ela possa apoiar devidamente essa barra. Então ela vai ter duas componentes, uma vertical e uma horizontal. Se a gente for decompor esse vetor força. Então a gente tem que lembrar alguns conceitos da física para ir adentrando também nessa resistência dos materiais. Mas fica calmo que todos os exercícios vão ser resolvidos. Eu vou me esforçar para resolver eles com a melhor didática possível, com o maior detalhamento possível, tá, pessoal? Então, outro exemplo aqui, um pino externo. Aqui ele não consegue se mover em dois eixos. Veja que com o rolete eu posso mover para o lado ainda. Eu não consigo mover para baixo, né? Mas eu consigo mover para o lado. E aqui eu não consigo mover nem para horizontal e nem para vertical, porque ele está preso, né, nesse pino externo. Então esse é um outro tipo de reação de apoio. Um outro diagrama de corpo livre aqui. Nesse caso também, eu não consigo mover nem para um lado nem para um outro, porque essa haste não deixa essa outra haste se mover. Em um apoio fixo, aqui a gente já vê entrar uma outra componente, né? Um outro tipo de esforço, que é o momento. Então, essa haste ela está presa nessa parede de uma maneira fixa, onde eu não consigo mover ela nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. E quando eu tento torcer ela, eu coloco uma força aqui na ponta, eu tento torcer, essa parede ela me dá uma reação, ela me dá um momento aqui também para combater esse outro momento que eu estou fazendo aqui. Então ela é fixa. As reações que ocorrem aqui nesse apoio são a força vertical, a força horizontal e o momento. Tem três incógnitas: força em x, força em y e o momento. Agora vamos entrar nas cargas resultantes internas. Como a gente falou, essas forças externas elas fazem com que o nosso corpo de estudo ele tenha reações internas. Então vamos imaginar nessa figura A um corpo que está sofrendo uma força F1, força F2, F3, F4. Dentro dele, dentro dessas partículas infinitesimais, existem diversas forças, né, representadas aqui por essas setinhas. Assim como eu posso decompor, né, eu posso pegar um ponto O, um ponto de origem, geralmente é o centroide, né, dessa figura ou do plano. Geralmente é o centroide da seção que a gente corta, mas não, nem sempre, mas em geral. E a gente pode aqui decompor todas essas forças em uma força resultante e em um momento resultante na origem, tá? Então aqui eu tenho, lembra aquelas duas equações de equilíbrio, somatória das forças e somatória dos momentos. E quando eu falo somatória das forças, eu posso estar me referindo à somatória das forças na horizontal, ou seja, em x, e a somatória das forças na vertical, ou seja, em y. Então eu teria três equações de equilíbrio: somatória das forças em x, somatória das forças em y, somatória dos momentos. Então a gente vê na figura D uma última aqui com um momento resultante, que ele é decomposto em um momento fletor e um momento de torção. Então a soma desse momento de torção com o momento fletor dá um momento resultante na origem. E a soma aqui das forças de cisalhamento e a força normal, ela dá uma força resultante. E o que é essa força normal? A força normal, ela é uma força
que está trabalhando aqui no eixo do corpo. A gente vai entender isso nos exercícios e também agora um pouquinho. A força normal, né, ela age perpendicularmente à área e se desenvolve sempre que as cargas externas tendem a empurrar ou puxar os dois segmentos do corpo. Ora, como assim? Vamos voltar aqui. Essa força normal, ela está, por exemplo, puxando esse corpo. Então aqui vai ter outra força normal segurando ele, tá? Então esse corpo vai estar sendo solicitado dessa maneira. Uma força aqui bem no eixo dele. E uma força de cisalhamento, ela se desenvolve paralelamente ao plano, como esforço de cisalhamento. É um esforço que é como se fosse cortar realmente, uma força cortante. Ela é paralela aqui a essa seção que a gente cortou. Então veja que está tentando cortar, né? Uma tesoura, ela, por exemplo, ela exerce um esforço de cisalhamento no papel quando ela vai cortar um papel. Um esforço normal no papel seria como se a gente tentasse puxar ele. E quando a gente tenta rasgar ele, é a força cortante. Eu acho que esse é um exemplo muito válido para entender essas forças. O momento de torção ou torque é quando as cargas externas tendem a torcer o corpo. E o momento fletor é quando tende a fletir o corpo, né? É torcer de uma maneira contra ali aquele eixo dele. E o momento de torque é como se fosse tentar girar ele, né? Torcer. A gente vai entender melhor quando a gente pegar um exemplo de alguma viga, de algum eixo, e a gente vai poder ver essas forças atuando de uma maneira mais gráfica. Vai ser bem legal. Sistemas de forças coplanares. A gente usa bastante isso também. Quando a gente corta uma seção, pode ser aquela mesma seção, e analisa ali as forças que estão atuando. Porque a gente pode pegar uma partícula dentro de um corpo e a gente pode analisar por meio dessas forças resultantes aquela partícula. Pode parecer muita coisa aqui, porque a gente está apenas dando uma introdução a muita coisa que a gente vai ver ainda nesse curso. Mas como uma aula introdutória, a gente pode revisar esses conceitos e não é para decorar tudo isso aqui. Você não precisa decorar tudo isso, porque a gente vai fazer muito exercício e a gente vai aprender por meio da prática, que eu acho que é a melhor maneira de aprender. Tá ok? Então, sistemas de forças coplanares, ou seja, as forças ali estão juntas àquele plano. Então, a gente corta aqui um corpo, uma viga ou qualquer coisa que seja, que a gente está estudando, e a gente vai ter uma seção. Nessa seção eu vou ter um ponto de origem, um momento na origem, uma cortante e uma normal. Tá? Então, por enquanto, pessoal, é isso. E a gente vai revisar aqui então alguns pontos importantes dessa aula. A resistência dos materiais, ela é um estudo onde a gente vê as cargas externas e internas que estão atuando em um corpo, né? No caso, as externas fazem com que o corpo produza essas cargas internas. E a gente vai estudar bastante isso nesse curso. Cargas distribuídas lineares produzem uma força resultante, cujo valor é igual à área sob o diagrama de carga e cuja localização passa pelo centroide dessa área. Meu Deus, não entendi nada. É claro, porque a gente não deu nenhum exemplo disso ainda, mas para quem já estudou lá em cálculo 1, cálculo 2, as integrais, sabe que se eu, por exemplo, eu integrar uma equação da velocidade, eu tenho uma equação do espaço. Então isso é de física, a gente tem que lembrar um pouco as coisas de física. Então uma carga distribuída linear, ela produz uma força resultante cujo valor é igual à área sobre o diagrama. E o que é a área sobre o diagrama? É a área debaixo do diagrama, é a integral. A gente pode fazer exemplos com integrais nos exercícios para que a gente possa entender melhor esse enunciado aqui que o livro do Hibbeler nos dá, o livro que eu apresentei lá no comecinho do vídeo. Então isso aqui a gente só vai entender melhor quando a gente fizer um exemplo
tá ok? Então, esse exemplo vai ser desenvolvido com certeza nas próximas aulas para você poder entender isso. Não vou deixar nenhum fio solto. Um apoio produz uma força em uma determinada direção sobre o elemento a ele acoplado, se ele impedir a translação do elemento naquela direção, e produz um momento sobre o elemento se ele impedir a rotação. Ou seja, o que ele quer dizer? O apoio, ele sempre tem que ter uma força que vai impedir aquele movimento, seja uma força horizontal, uma força vertical ou um momento, né? O apoio ele sempre vai estar impedindo com que aconteça esse movimento. A gente vai ver quais são os tipos de apoio também, que não foi apresentado nessa aula. Quer dizer, foi apresentado, mas de uma maneira muito rasa, né? É aquele rolete, aquele apoio fixo, etc. Então, as equações de equilíbrio, lógico, elas devem ser satisfeitas para impedir a translação, né? Que esse corpo se mova. O movimento acelerado, como a gente foi explicado, né? A gente lembrar da física, né? Força igual massa vezes aceleração. E ao aplicarmos as equações de equilíbrio, é importante desenhar o diagrama de corpo livre, tá ok? E o método das seções é usado para determinar as cargas resultantes internas. Em geral, são uma força normal, uma de cisalhamento, um momento fletor e um momento torsor. Tá ok, pessoal? Então eu espero que eu possa ter ajudado a gente a relembrar um pouco toda essa resistência dos materiais. E não precisa decorar, como já foi dito. Eu quero deixar aqui então um grande abraço. Gostaria que você desse um like nesse vídeo, porque ajuda o meu canal, ajuda na divulgação e porque realmente demora muito pra gente fazer esses slides, mas eu faço de coração e eu quero dar um conteúdo muito bom para vocês. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço para vocês, espero